Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Antônio Azevedo, eu sou formado em jornalismo pela Universidade Anhanguera, eu sou graduando de biblioteconomia pela Universidade Federal de Alagoas e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um artigo que submeti que será publicado pelo Congresso de Altos Estudos em Educação, Congresso Internacional de Altos Estudos em Educação, intitulado O papel das bibliotecas como espaços de formação profissional e tecnológica de jovens e adultos. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui ao evento pela oportunidade que certamente vai agregar no ponto de vista acadêmico, científico e tecnológico, e ao Evanderson pela oportunidade de compartilhar essa publicação e por todo o aprendizado proporcionado ao longo desse processo. Falando um pouco mais do nosso estudo, nos últimos anos, o papel das bibliotecas evoluiu para se tornarem centros de aprendizado e qualificação, fundamentais no contexto da educação de jovens e adultos, especialmente na educação profissional e tecnológica. A pesquisa questiona como essas instituições podem atuar como facilitadoras na formação profissional e tecnológica, desenvolvendo competências para o mercado de trabalho e promovendo a educação contínua. Com isso, as hipóteses do nosso estudo apontam de que as bibliotecas, ao disponibilizarem recursos informacionais e tecnológicos, podem se transformar em centros de qualificação para esses grupos, desde que adotem práticas que dialoguem com as demandas do mercado de trabalho e da educação tecnológica, onde a inclusão digital desempenha um papel decisivo. O nosso estudo ele teve como objetivo investigar o potencial das bibliotecas para promover a formação profissional de jovens e adultos, contribuindo assim para a democratização do conhecimento e para a inclusão socioeconômica. A justificativa para a realização do nosso estudo ela se dá pela relevância crescente das bibliotecas como centros de aprendizado contínuo e pela necessidade de estratégias inclusivas que unam a biblioteconomia, a educação e políticas públicas para promover o papel das bibliotecas na sociedade atual. Para isso, realizamos duas revisões bibliográficas. A primeira na base de dados do Google Acadêmico, em que utilizamos os seguintes descritores: bibliotecas, END formação tecnológica, END qualificação profissional, END educação de jovens e adultos, or EJA. Todos esses termos entre aspas, porque precisava ser especificamente esse termo. Utilizando como filtro período temporal delimitado de 2020 até 2024, ordem por relevância e pesquisa de páginas em língua portuguesa. Também foi utilizada a revisão bibliográfica utilizando a base de dados do BRAPSE, em que utilizamos os seguintes descritores: bibliotecas em formação tecnológica, bibliotecas em de qualificação profissional, esse termo entre aspas, e bibliotecas em de educação de jovens e adultos, também entre aspas. A utilização de aspas é porque precisa ser especificamente esse termo. Do contrário, a busca pode encontrar um artigo que não necessariamente tenha relação com o tema proposto, a temática estudada. Aqui a gente utilizou os filtros período temporal delimitado de 2020 até 2024, busca em todos os tipos de coleções e que encontre os escritores pesquisados em todos os campos. Sendo assim, foram encontradas 78 publicações no Google Acadêmico e 15 publicações no Brapse, totalizando 93 publicações. Para selecionar as publicações, foi realizada inicialmente a leitura dos resumos de todas as 93 publicações. No Google Acadêmico, os critérios de inclusão exigiam que os artigos abordassem pelo menos dois dos principais tópicos: o papel das bibliotecas na formação tecnológica, a qualificação profissional e apoio à EJA. E no BRAPSE, os critérios priorizaram as publicações mais recentes dentro desses temas. Artigos que não exploravam diretamente a relação entre bibliotecas e a formação ou qualificação profissional voltada à EJA foram prontamente excluídos da nossa análise. Com isso, escolhemos 8 publicações que melhor atendiam ao foco da pesquisa para fazer uma leitura integral, realizar uma análise qualitativa, possibilitando uma compreensão aprofundada das estratégias, impactos e desafios relacionados ao tema. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 18 de outubro, garantindo assim que o método também possa ser replicável em outros estudos futuros sobre essa temática. Falando um pouco dos resultados encontrados, Rita, em seu estudo realizado em 2022,
foca nos desafios enfrentados pela EJA durante a pandemia, destacando o papel das bibliotecas como agentes facilitadores ao mitigar as desigualdades educacionais, principalmente através do acesso a recursos informacionais e tecnológicos. O isolamento social, o desemprego e a transição para o ensino remoto tornaram ainda mais urgente a necessidade de inclusão digital e capacitação, reforçando a importância das bibliotecas no desenvolvimento de competências voltadas ao mercado de trabalho. Em paralelo, Pimentel, em 2023, ao analisar o PROEJA-FIC, também sublinha o papel das bibliotecas na complementação da formação profissional e contínua de jovens e adultos, especialmente no contexto da EJA. Silveira, em 2021, já propõe que as bibliotecas podem promover a formação profissional e tecnológica ao fornecer materiais interativos e recursos digitais, especialmente em contextos como o novo ensino médio noturno, onde as práticas inovadoras são essenciais para preparar os estudantes para o mercado de trabalho. Nesse sentido, as bibliotecas atuam como centros de aprendizado contínuo e qualificação, oferecendo trilhas formativas e atividades que fortaleçam a educação profissional e tecnológica, a EPT. De maneira similar, Silva Cavalcante e Parra Valeiro, em 2024, eles apontam que as bibliotecas desempenham um papel estratégico na construção de uma educação integral e crítica focada no desenvolvimento de competências voltadas para o mercado de trabalho. Ambos os estudos convergem na visão de que as bibliotecas vão além de centros de informação, tornando-se também espaços fundamentais para a capacitação e a formação contínua. Brentan Júnior, em 2021, ele explora o papel inovador das bibliotecas multiníveis, que incorporam abordagem de tinkering e experimentação tecnológica alinhada ao movimento maker, para promover o desenvolvimento de competências infocomunicacionais essenciais ao mercado de trabalho, como o pensamento crítico e a colaboração. Ao fornecer um ambiente dinâmico de aprendizado, essas bibliotecas não apenas estimulam a criatividade, mas também facilitam a adaptação às novas exigências tecnológicas e profissionais, atuando também como agentes fundamentais na formação profissional e tecnológica de jovens e adultos. Por outro lado, Costa e Mota, em 2023, destacam o papel das bibliotecas na promoção do letramento informacional e no uso crítico das tecnologias da informação e comunicação, posicionando-as como facilitadoras no desenvolvimento de competências necessárias para a educação contínua e o mercado de trabalho. Mata Santos e Pacheco destacam o papel dialógico das bibliotecas na mediação da informação e no desenvolvimento de competências informacionais, especialmente no contexto da rede de bibliotecas escolares de Vila Velha, no Espírito Santo. Eles ressaltam, em seu estudo realizado em 2022, a importância do trabalho colaborativo entre bibliotecários, professores e auxiliares para a criação de um ambiente que favoreça o desenvolvimento de competências fundamentais para a inserção no mercado de trabalho e a educação contínua. Silvio e Fernandes, em 2021, por sua vez, já focam nas ações de mediação bibliotecária, que vão desde treinamentos até eventos culturais, como forma de promover competências profissionais como autonomia e pensamento crítico. Diante das contribuições discutidas pelos autores mencionados anteriormente, é evidente que as bibliotecas assumem um papel cada vez mais estratégico na formação profissional de jovens e adultos e também na formação tecnológica deles, especialmente no contexto da EJA e da EPT. Através de iniciativas que envolvem o uso de recursos informacionais e tecnológicos, além de práticas inovadoras como o tinkering e a mediação crítica da informação, as bibliotecas se consolidam como espaços essenciais para o desenvolvimento de competências que facilitam o acesso ao mercado de trabalho e à educação contínua. A comparação entre os estudos revela uma visão unificada de que as bibliotecas são mais do que meros repositórios de informação, atuando também como centros dinâmicos de aprendizado ou de aprendizagem, que contribuem diretamente para a formação de cidadãos aptos a enfrentar as demandas tecnológicas e profissionais da contemporaneidade. Com isso, e finalizando a nossa apresentação, esse estudo ele investigou, o papel das bibliotecas na formação profissional e tecnológica de jovens e adultos, analisando como esses espaços podem facilitar o desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho e a educação contínua, com foco no EJA. A pesquisa demonstrou que as bibliotecas, ao promover a inclusão digital e a democratização do conhecimento, têm potencial para atuar como agentes facilitadores de qualificação profissional, desde que adaptem as suas práticas às necessidades da EJA, ou do EJA, e oferecerem recursos informacionais e tecnológicos.
Para isso, foi proposto que as bibliotecas públicas desenvolvam programas específicos, como oficinas práticas e parcerias com instituições e empresas, além de promover a capacitação contínua de bibliotecários. E os resultados indicaram que, embora as bibliotecas possam tornar-se centros de qualificação e inclusão digital, é necessário maior investimento em infraestrutura e políticas públicas para maximizar esse papel. A relevância e a justificativa da nossa pesquisa foram confirmadas, ressaltando de que a importância da integração entre bibliotecas e educação profissional de jovens e adultos, apesar das limitações que houve devido à falta de estudos práticos sobre o tema, é algo que tende a se tornar cada vez mais relevante com o passar dos anos. É isso, espero que tenham gostado da apresentação do nosso artigo. Com isso, eu finalizo aqui minha apresentação com o saudoso muito obrigado.